Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com uma das maiores referências na área de genética, não só do Brasil, mas também do mundo, que é o Dr. Roberto Giuliani. O Dr. Roberto tem uma experiência incrível com genética, com acolhimento de famílias, com doenças raras. É fundador da Casa dos Raros, no Rio Grande do Sul, que fica aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ele vai conversar hoje conosco sobre a importância de nós entendermos as questões genéticas para poder auxiliar crianças, pessoas com características diferentes. Vai nos falar um pouco da trajetória de vida dele, da trajetória profissional, do que mudou, né, no estudo da genética, o que mudou no acolhimento das crianças, no acolhimento das pessoas, das famílias. Então, antes de mais nada, Dr. Roberto, muito obrigada por estar conosco. Um prazer para nós te ter aqui conosco, na Ímpares, para falar de um assunto tão importante. Gostaria que tu te apresentasse, que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, enfim, para o pessoal todo, né, para toda a nossa audiência te conhecer um pouquinho mais. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito esse convite da Ímpares, já parabenizo pela iniciativa, né? Realmente fiquei bastante impressionado e motivado aí pelo que vocês fazem, e eu agradeço aí ter convite para compartilhar um pouco da minha história aí, das coisas que eu faço e quanto isso isso interconecta, né, com o que vocês estão fazendo, né? Então eu sou um médico com formação em genética, então médico geneticista, e sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da área de genética. Atuo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu fundei em 1982 o serviço de genética médica nesse hospital. Depois eu criei uma ONG chamada Instituto de Genética para Todos, da qual eu sou presidente. Coordeno uma iniciativa mais de pesquisa chamada Instituto de Multiômica aplicada à saúde de precisão, que tem a ver com essa questão da genética, da genômica dentro da saúde. E estou como diretor executivo da Casa dos Raros, né, do qual eu sou cofundador e onde tem muito a ver com essa questão de doenças raras. Muito legal, muito legal. É um currículo que realmente ele impressiona, né? Um currículo muito bacana. E, doutor Roberto, fala pra gente um pouquinho, olhando pra tua história, pra tua trajetória, são mais de 40 anos trabalhando com a questão genética, né? O que mudou de 40 anos, né, para trás, para hoje, em relação à visibilidade dessas questões raras? Como é que isso mudou ao longo desses anos? Mudou muito, mudou radicalmente, né, e mudou para melhor, né? Isso é uma coisa... Porque quando eu comecei, eu era estudante de medicina ainda, e teve um fato bem marcante assim na minha trajetória, que foi me deparar com uma família que tinha uma criança que tinha alguma coisa diferente, mas ninguém sabia o que era, né? E aí o meu professor, eu era aluno ainda do segundo ano da Faculdade de Medicina, e o meu professor, que estava fazendo umas pesquisas ali sobre doenças genéticas e doenças genéticas que afetavam o metabolismo, ele me propôs um desafio de montar uns testes para tentar chegar a esse diagnóstico, né? E aí nós conseguimos, com alguns testes bioquímicos, chegar à conclusão de o que essa criança tinha, né, e conseguir dizer para a família o que estava acontecendo. Mas a gente não tinha nada ainda para oferecer em termos de mudar algo para mudar aquela história natural daquela situação. E isso me deixou assim bastante, de um lado incomodado, de outro lado bastante motivado, né, para seguir nesse caminho aí, tentar contribuir de alguma maneira para que não só fizesse o diagnóstico, mas também chegasse a alguma forma de manejo aí que pudesse melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então isso mudou bastante, né, ao longo das últimas 5 décadas aí, né, e hoje nós temos aí para várias condições, nós temos tratamentos realmente transformadores, né. E para outras tantas condições que a gente não tem ainda esse tratamento, nós temos maneiras de entender muito bem o que está acontecendo e tentar agir da melhor forma aí para diminuir o impacto, né, dessas doenças. Dar algum tipo de suporte, né? Isso conversa bastante com o ideal da Ímpares, né? Porque, assim, hoje a gente trabalha muito a questão da Ímpares, né? A questão da qualificação das pessoas para atenderem crianças e pessoas neurodivergentes, né? E a gente também vê que com as questões de neurodivergência,
há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente tinha um cenário e ele também vem mudando, né? E com isso o manejo das crianças também vem mudando, a forma como a gente enxerga as neurodivergências vem mudando. Então, assim, acho que são assuntos que se conectam muito, né? Bem, assim, essa questão da evolução, né, de como olhar para as doenças raras, de como olhar para essa questão de neurodivergência, me parece que são evoluções que vêm caminhando de uma forma muito semelhante, né? Um caminho que vem sendo construído para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que têm alguma diferença, assim, né? Parece que estamos nessa linha. Não, exatamente, a compreensão, por exemplo, uma das doenças que eu trabalho chama mucopolissacaridose. É um nome meio estranho, mas é uma doença em que acontece o acúmulo de uma substância no organismo, porque o organismo não consegue, ele consegue produzir, mas não consegue degradar essa substância, ela acaba acumulando, né? Não tem aquele ciclo de síntese, degradação, então acaba acumulando. No início era só um tipo, e hoje a gente já conhece 12 tipos, e cada tipo tem o seu tratamento específico. Então, essa compreensão, e isso também acontece em várias outras áreas, né, que a gente hoje consegue compreender, né, um tipo de situação, outro tipo, e o manejo é diferente e mais eficiente também. Exatamente. E é isso também conecta com o que a gente está fazendo, no sentido de que quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente olha para essas questões das especificidades, mais a gente consegue trazer recursos, né, para que o indivíduo tenha uma qualidade de vida melhor, né? E aí, uma coisa que a gente vê muito na questão das neurodivergências é a questão muitas vezes da dificuldade que as famílias têm de identificar características que são diferentes nos seus filhos, né? Ao longo desses anos, assim, como é que o senhor vê a receptividade ou melhor falando, a abertura das famílias quando elas identificam que o seu filho, que o seu ente querido ali tem uma condição rara. Como é que vocês veem isso hoje Eu vejo assim, tem um interesse muito grande, uma abertura muito grande para entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que o profissional que está atendendo aquela família, né, tem que perceber isso, assim, que elas precisam ter a melhor informação disponível sobre o que está acontecendo, e isso acho que é algo que motiva e tranquiliza, né? Mesmo que não tenha um tratamento, claro, se tiver um tratamento muito melhor, mas mesmo que não tenha um tratamento, entender o que está acontecendo é algo que motiva as famílias, traz elas para contribuir, para tentar mudar o quadro, né? Então acho que é fundamental essa informação de o que está acontecendo e de uma maneira, uma comunicação que seja acessível, né, para as famílias. Não, então isso eu acho que é um dos pontos mais cruciais, assim, é chegar numa linguagem e de uma maneira em que a família entenda o que está acontecendo, né, e traga eles como aliados aí para enfrentar essa situação. Na verdade, assim, a participação da família, a gente vê muito aqui, né, que assim, a participação da família, ela é determinante, né, assim, o entendimento da família, né, é determinante para que a gente consiga conduzir, né, qualquer tratamento ou, enfim, acompanhamento. Mas me conta um pouquinho, assim, o que te motivou a desenvolver a Casa dos Raros? Vamos falar um pouquinho dessa parte da história que é tão linda. Tá bom, eu vou começar um pouquinho antes, assim, dizendo assim, primeiro, assim, fui muito motivado a criar um serviço de genética dentro de um hospital universitário, né? Porque eu acho que é algo que exige muito conhecimento, muito investimento e precisa estar dentro da área da saúde, essa parte de genética e doenças raras. Então, minha primeira motivação foi essa, e isso nós começamos em 1982, junto com outros colegas, fundamos o Serviço de Genética Médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e ele foi assim, teve uma ascensão vertiginosa, se tornou em poucos anos um centro de referência para a Organização Mundial de Saúde, certamente o melhor centro da América Latina nessa área. Mas aí eu comecei a perceber que tinha uma dificuldade das pessoas chegarem até o centro, até o serviço, né? Nós montamos uma equipe com mais de 100 profissionais,
muitos equipamentos, muitas tecnologias, dentro de uma estrutura assim especial, que é o Hospital de Clínicas, mas o sistema de saúde ele traz barreiras, né? E isso, então a gente precisa criar alguma coisa diferente que facilitasse o acesso das pessoas, né? E aí começamos a desenhar, primeira iniciativa foi criar o Instituto Genética para Todos, que é mais uma ONG assim, que ela organiza eventos, promove educação e também tem algumas ações principalmente de tentar chegar na ponta do sistema, tipo treinar agentes comunitários de saúde para identificar doenças raras. Então nós começamos com o Instituto Genética para Todos, mas aí nos demos conta que a gente precisava dar um passo mais adiante, que era algo que proporcionasse o atendimento mesmo do paciente. Porque o que nós detectamos, isso não é uma coisa que nós criamos o número, mas existe um número do Ministério da Saúde, que se leva mais de 5 anos, desde que começam os sintomas até chegar ao diagnóstico de uma determinada doença rara, né? Então nós precisávamos fazer alguma coisa que encurtasse essa jornada. E aí desenhamos o projeto da Casa dos Raros, né? E a Casa dos Raros, então, o que é? Tem um sistema de atendimento em que o próprio paciente, ele acessa e diz assim, eu quero ser atendido. Claro, ele precisa do encaminhamento de um profissional de saúde, mas ele é a iniciativa que ele pode tomar. Ele registra esse interesse e nossa equipe, então, entra em contato, primeiro uma assistente social, entra em contato com a família, entende um pouco da situação, passa para o médico que vai fazer teleconsulta, 1, 2, 3 teleconsultas para entender bem a situação, falar com os profissionais que já atenderam o caso, verificar alguns exames que o paciente já fez. E aí, quando o caso está maduro, a gente convida para uma avaliação presencial na Casa dos Raros, mas aí a equipe toda, a equipe multiprofissional, com o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o psicólogo, o médico, vários especialistas, o neurologista, o pediatra, e já está lá preparada para receber aquele paciente, já marcamos os exames que o paciente vai precisar fazer, ele fica ali na Casa dos Raros 1 dia, às vezes 2, 3 dias, e depois a nossa equipe rapidamente chega a uma conclusão sobre o que aquele paciente tem e traça um plano de manejo que pode incluir um tratamento específico ou não, medidas que melhorem a qualidade de vida, que dêem um pouco mais de melhora a situação na família, né? Então esse é o modelo, né, da Casa dos Raros, e nós conseguimos reduzir esses 5 anos de média para uma jornada de menos de 100 dias, desde que o paciente nos procura até o diagnóstico. Então, impressionante, né? Impressionante, porque enquanto tu falava, você estava fazendo essa conta, né, da redução de tempo para um diagnóstico, né? Porque eu imagino assim, essas doenças raras, elas devem, imagino eu, que não sou da área médica, imagino eu que elas devem gerar inúmeros contratempos de sabores, né, no dia a dia da criança, da pessoa, né? Então, obviamente, quanto mais rápido for o diagnóstico, a qualidade de vida aumenta significativamente, né? O que acontece em geral, assim, no sistema de saúde, de uma maneira geral, a família vai num profissional, o profissional pede a opinião de um outro profissional. Se tem um convênio, um particular, isso é relativamente rápido, mas a maioria da população depende do sistema público, né? Então, por exemplo, um geneticista pode levar 1 a 2 anos para conseguir uma consulta com o geneticista. Sim. Quando consegue, o geneticista precisa da opinião do neurologista, daí vai mais 6 meses, sei lá. O neurologista precisa de uma ressonância, vai mais um ano. Mais um ano. E aí a coisa vai indo. Então o que a gente procurou fazer na Casa dos Raros é um sistema assim que tudo isso está combinado, simultâneo, né? E também muito uso intensivo de ferramentas aí de genômica, essas ferramentas de sequenciamento de nova geração. Isso aí ajuda bastante, né, para fantástico, muito legal. E a gente consegue falar nesses casos em cura das doenças, de grande parte dessas doenças raras. Como é que a gente fala num tratamento que seja mais permanente, um paciente que está ali com vocês, né, que daí teve um diagnóstico, ele vai ser encaminhado para um tratamento. Ele fica, a Casa dos Raros acompanha esse tratamento, como é que é essa parte? Essa parte foi uma excelente pergunta que tu fizeste, porque na verdade a Casa dos Raros ela intervém na questão do diagnóstico, para compreensão, e depois ela traça o plano de manejo e geralmente começa a fazer o tratamento. Mas a nossa proposta é transferir o paciente para uma equipe de saúde
próximo à sua residência, né? E aí, por isso que a Casa dos Raros se chama Centro de Atenção Integral e Treinamento em Doenças Raras, porque daí nós damos o treinamento para a equipe de saúde para fazer o atendimento a longo prazo daquele paciente, né? Porque nossa leitura é que se a gente fosse ficar tratando e acompanhando todos os pacientes que nos procuram, em 6 meses, 8 meses, a gente estaria saturado, assim, não teria mais condições de atender novos casos, né? Então, nós transferimos para uma equipe de saúde, fazemos o treinamento e fazemos, sim, o acompanhamento a longo prazo, né? Para ver se aquele plano de manejo está sendo bem seguido ou se ele precisa ser reformulado, pode aparecer um tratamento novo, uma medida, algo. Mas, respondendo a tua pergunta sobre cura, eu diria que cura é exceção, tá? Quando a gente consegue, a gente transforma, né? Faz um tratamento que transforma a história natural da doença para melhor, né? Mas é difícil, assim, um tratamento realmente curativo nos dias de hoje. Ainda tem muito por avançar, né? Mas a terapia gênica está vindo aí com bastante força, mas ainda são terapias que modificam a história da doença sem que seja realmente uma cura, né? Sim, mas o paciente, né, a pessoa consegue, com o tratamento, ter uma qualidade, uma boa qualidade de vida e, assim, acompanhado. Eu fico imaginando, né, uma criança que mora, ou a Casa dos Raros, ela fica em Porto Alegre, né? Isso. Imagina uma criança que mora e vai a 500 quilômetros daqui e que precisasse vir para Porto Alegre toda vez que precisasse de algum tipo de manejo. Então, assim, só pela estrutura que tu está trazendo, né, a qualidade de vida dessa pessoa que é atendida, ela já é infinitamente melhor, né, ou mais, acho que para a família também, né, mais até acolhedora no sentido de conviver com a doença, né, então a iniciativa, o projeto, enfim, o funcionamento é muito bacana, né. Eu vou te dar um exemplo, assim, por exemplo, uma criança que veio do norte do Rio Grande do Sul, nós fez esse processo de diagnóstico, chegamos à conclusão qual era a doença, felizmente é uma das doenças que tem um tratamento que modifica bastante a história natural. É uma infusão semanal que tem que fazer, então nas primeiras semanas, todas as semanas a gente viajava uma noite, pernoitava em Porto Alegre, recebia a infusão, depois voltava para... E aí isso foi durante algumas semanas, mas aí a nossa equipe foi lá nessa cidade, treinou a equipe e hoje ele recebe o tratamento ao lado da sua casa. Como é que funciona esse treinamento da equipe? Como é que a Casa dos Raros treina essas pessoas? Me explica um pouquinho mais, assim, esse treinamento lá dessas pessoas que vão ajudar a família lá na ponta. É muito customizado, porque doenças raras, a gente fala assim, doenças raras, mas são 7 mil, 8 mil diferentes doenças raras, e cada uma com a sua especificidade. Então a gente tem que ver qual é a necessidade daquele caso. Nesse caso, por exemplo, ele necessita uma infusão semanal de um medicamento na veia, né? Então o que a gente precisa? Precisa treinar a enfermeira que vai aplicar esse tratamento. Então a nossa enfermeira foi até o centro de saúde, fez o treinamento da enfermeira. A gente coloca no início ali um suporte remoto, para caso ela tenha alguma dúvida, alguma intercorrência, pode entrar em contato conosco, né, na hora que está acontecendo, né? E isso, então, ou em outras situações, assim, pode ir até uma assistente social para conversar lá com a família, ou a gente pode trazer a equipe para a Casa dos Raros para ver. Então, é muito dependendo da situação específica. Mas dos grandes objetivos da Casa dos Raros, além do diagnóstico, estabelecer o plano de manejo, é propiciar esse treinamento para que os pacientes depois sejam manejados da melhor forma. Mas, claro, tem pacientes que estão em locais, em cidade, que não precisam desse treinamento, a equipe já está... É só questão de ter o diagnóstico mesmo e... Sim, que aí a equipe, dependendo do lugar, já tem uma qualificação mais apropriada. Assim, muito do que a gente está falando aqui me remete ao momento em que a gente criou a Ímpares, né? Porque quando a gente idealizou a empresa, a gente pensou muito na necessidade de qualificar os profissionais na ponta para atender, né, as pessoas, as crianças, em especial neurodivergentes. Porque o que a gente viu, assim, o que a gente tem visto, assim, socialmente, né? Crianças neurodivergentes, pessoas neurodivergentes, sendo manejadas muitas vezes por pessoas que não são preparadas. Então, por exemplo, o profissional na escola, né, o profissional que trabalha lá na cantina ou no refeitório, né, de uma escola. Ele está vendo uma criança que não come absolutamente nada.
aí ele pode ele pode pensar, ou ele pode não interferir, ou ele pode pensar, essa criança é muito seletiva, ou isso é manha, ou já se alimentou, quando na verdade aquela criança pode ter uma seletividade alimentar em decorrência de um TEA, né, de um transtorno espectro autista, ou até de uma situação de altas habilidades. Aí a gente se deparou com outras situações, por exemplo, em que a criança está num ambiente onde ela se desregula e o monitor ou o professor pega a criança, assim, fisicamente, né, pega pelos bracinhos e diz, não, vamos se acalmar. Quando, na verdade, é uma criança que não consegue lidar bem com o toque. Então, a gente viu que, muitas vezes, o profissional que está na ponta não está preparado para manejar aquela criança. E aí a idealização da empresa, da Ímpares, ela foi justamente no sentido de treinar essas pessoas. Então, assim, nós como empresa, nós não falamos em diagnóstico, né? Isso fica a cargo dos profissionais competentes, né? Dos neuropsicólogos, psicólogos, mas a gente fala muito, né? A nossa ideia muito é treinar os profissionais para que eles consigam, né, da mesma forma que o senhor acabou de explicar em relação à Casa dos Raros, que lá na ponta eles consigam dar essa melhor qualidade de vida para um paciente que é para uma criança, assim, né, para uma pessoa que é neurodivergente, né, então, assim, muito em sintonia, né, esses projetos, fico bem feliz de ouvir a história. Treinamento realmente é uma parte crucial, assim, né, de qualquer tipo de abordagem aí, né, ter equipes que consigam entender e reagir da melhor maneira aí para cada situação. E aí sabe que nessa linha, assim, né, de cruzar essas histórias, né, essas crianças, muitas vezes, que são atendidas na Casa dos Raros, elas, obviamente, elas têm uma vida, né, elas estão também no ambiente escolar, elas também estão ali na convivência, né, com outras crianças, e o senhor falou em 7.000, né, doenças raras, assim, desse leque que é gigantesco, essas doenças raras, elas, na sua grande maioria, causam impactos emocionais ou comportamentais nas crianças, ou a gente está falando de questões que são efetivamente mais físicas? Não, eu diria assim que a grande maioria, ela abarca também a parte neurocognitiva, né? Então, mas algumas são exclusivamente físicas, não tem mais a maioria tem esse componente também neurocognitivo envolvido então implica aí em situações que a gente precisa intervir aí quando possível, tanto diagnóstico quanto de manejo. Sim, então nesse caso, a semelhança do que a gente traz com as crianças neurodivergentes, nesse tratamento, nesse acompanhamento, a multidisciplinariedade é comum. Exatamente. Essa é uma das coisas que também nos motivou muito na Casa dos Raros, foi ter um time multiprofissional, né, desde o início, assim, que trabalha junto, assim. Então, tem o médico, mas tem a equipe, na verdade, ela precisa, né, ter desde o assistente social até o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o dentista nós temos também, então precisa ter esse olhar multiprofissional, né? Isso acho que está muito em linha, né, com o que a Ímpares identifica também nas suas jornadas. Muito, né? Porque assim, o que a gente vê é que muitas vezes, assim, um pouco diferente até do que o senhor falou em relação às famílias, né, com a questão das doenças raras, o que a gente tem visto muito é que em relação às neurodivergências, as famílias muitas vezes demoram para procurar um diagnóstico, né? Talvez essa seja a principal diferença, mas a principal semelhança é que o laudo de uma neurodivergência, ele também tem demorado aqueles 5 anos que o senhor falou, né, ali, que lá atrás demorava 5 anos, agora a gente consegue reduzir para 100 dias na Casa dos Raros. O que a gente vê hoje na realidade neurodivergente, infelizmente, são laudos, assim, muito demorados, né, mas com um componente familiar importante também, porque muitas vezes as famílias, ou por falta de conhecimento, ou até por resistência, ou até por preconceito, demoram um pouco para procurar, e quando procuram, né, a grande maioria também das famílias, né, dependentes do SUS, acabam
demorando para conseguir identificar, né, qual é a condição da criança, da pessoa, enfim, né? E aí a gente tem visto uma demora significativa, o que no ambiente escolar prejudica muito, né, o desenvolvimento da criança, porque quanto mais cedo tu consegue, né, identificar uma neurodivergência, mais recursos, né, dentro do ambiente a gente consegue oferecer, né? Então, assim, uma história muito semelhante, né, de uma busca por diminuir esse prazo. É o que a gente quer auxiliar também, né? Os 5 anos, na verdade, é a realidade do Brasil hoje, né? Há 100 dias. Ainda hoje. É o exemplo da Casa dos Raros, mas a Casa dos Raros é o protótipo, né, de que a gente pretende ter uma rede que cubra o Brasil todo aí para essas doenças raras, mas ainda temos esse projeto de Porto Alegre, a unidade de Porto Alegre, que é a nossa unidade piloto, né? Sim. E onde se tem esse resultado aí, mas a realidade do Brasil é essa realidade dos 5 anos e precisamos atuar para transformar. E vocês têm ideia de ampliar isso para outros lugares no Brasil? Sim, nós já estamos com um projeto bem adiantado de ter uma unidade muito grande em São Paulo, onde na verdade vai ser um hospital de doenças raras, vai ser o primeiro hospital de doenças raras da América Latina. E temos projetos de ter casas dos raros, como a que nós temos em Porto Alegre, em outros estados aí, Ceará, Minas Gerais. Ontem eu fui a Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e tenho a possibilidade de sair lá um projeto para pegar toda uma região ali ao redor de Volta Redonda para doenças raras também. Então, é uma semente que nós plantamos que eu acho que vai dar muitos frutos, né? Maravilhoso, que coisa boa, que coisa boa. E nessa linha, assim, da gente expandir, né? Como é que, num contexto mundial, assim, né? Eu sei que agora nos próximos dias o senhor também vai estar fora, vai estar viajando, enfim, vai estar em outros países. Como é que o senhor viu, assim, vamos falar desses últimos 20 anos, assim, a evolução, né, dos tratamentos a nível mundial? O Brasil está muito aquém do que a gente vê em outros países. Como é que a gente se compara nesse cenário? Eu diria assim, o Brasil acompanha muito de perto o que está acontecendo, né, na área de doenças raras no mundo. Nós temos aí conseguimos trazer esses testes diagnósticos rapidamente, conseguimos também a aprovação de medicações que surgem razoavelmente em tempo bem razoável, assim. O que nós temos dificuldade é de dar o acesso ao tratamento através do Sistema Único de Saúde. Isso aí que é onde é o mais difícil, assim, né? Por exemplo, tem um tratamento, foi desenvolvido na Alemanha, chegou ao Brasil, a Anvisa aprovou, tá teoricamente disponível, mas aí geralmente são tratamentos de alto custo, né? Então tem que dar o acesso dentro do Sistema Único, e aí leva um tempo, leva anos, e aí começa essa questão das medidas judiciais, as famílias entram na justiça para tentar conseguir, e aí é uma situação que nós enfrentamos aqui, né? A dificuldade no acesso, né? E o custo? Através do Sistema Único de Saúde, que está associado a esse alto custo, né? Claro, né? Porque o volume de recursos aí, ele é no orçamento é um volume finito, né? O administrador tem que tomar decisões onde é que ele vai aplicar isso. Então tem essa questão, e esses tratamentos, embora são de alto custo, mas as doenças em si, elas são doenças raras, né? Elas o impacto final não é tão grande assim. Sim, mas, o volume não é tão alto a justificar que não se trate, né? Mas individualmente geralmente são valores bem expressivos, né? Então dificulta um pouco essa adoção universal dessas terapias disponíveis. Mas sabe que uma coisa que me chamou a atenção, juntando esse ponto que a gente está falando com uma outra parte que o senhor falou, que uma grande parte das consultas, elas são feitas, são teleconsultas, Sim. Né? Nesse contexto, toda a tecnologia também ajudou, né, na agilidade do tratamento, né? Não só a medicina evoluiu, mas a tecnologia também entrou, né, nessa área para ajudar as famílias, né, a terem esse diagnóstico mais rápido, o que também conversa com o que a gente está fazendo, né? Sabe que quando a gente pensou, e eu te perguntei sobre a ideia de levar a Casa dos Raros para outros lugares,
Porque quando nós pensamos, né, a Imperis também é uma empresa gaúcha, né, e quando nós pensamos em criar a empresa, nós inicialmente tínhamos pensado em criar uma empresa que fosse local, né, nós cogitamos essa possibilidade. E aí a gente pensou, não, mas a gente precisa qualificar os profissionais na ponta, a gente precisa levar conhecimento para todos os lugares possíveis, né? E como é que a gente consegue fazer isso presencialmente? A gente tem uma limitação, né, de deslocamento física real. Então vamos partir para alguma coisa, vamos refinar aqui a ideia para ver qual é a forma que a gente consegue alcançar, né, o maior número de pessoas para que elas possam atender essas crianças. Então, a tecnologia também, no nosso caso, também se somou, né, para que a gente consiga chegar lá na ponta e dar uma qualidade de vida melhor para as crianças, né. Então, assim, como é que vocês enxergam, assim, isso, esse auxílio da tecnologia na melhora dos diagnósticos e eu falo assim, até do tratamento e da comunicação com a família. O senhor falou que vocês têm assistentes sociais, que tem psicólogos. Na Casa dos Raros, vocês fazem esse suporte para a família em algum momento depois dos diagnósticos? Sim, sim, isso é um passo muito importante, né? A gente ter essa comunicação com a família, chegar a uma conclusão, chegar a um plano de manejo, isso aí tem que ser comunicado para a família num processo que geralmente chamam um processo de aconselhamento genético, né? Quando envolve uma doença genética. A maioria das doenças raras são genéticas. E esse processo, então, ele envolve várias etapas ali, mas é fundamental, né, que se tenha consiga se transmitir para a família de uma maneira muito clara, né, numa linguagem acessível, o que está acontecendo, o que vai se fazer e ganhar essa família como eu tinha dito antes, como um aliado para toda a jornada que vem a seguir, né? Então, sim, não, a comunicação com a família me parece que é uma das coisas mais, assim, na hora desses diagnósticos, né, onde mais necessita de empatia, né, de cuidado, porque o senhor falou que tem uma questão, né, de genética ali. É possível que uma família tenha mais de um membro da família com uma doença rara? Ou não? Isso não é comum? Não, é comum se nós dizemos assim que no caso da genética, né, o nosso paciente não é aquele indivíduo, mas sim a família, né? Porque o gene está ali, né? Às vezes afeta só um indivíduo, mas podem ter outros que são portadores e tem risco de vir a ter um outro caso. Tem questão de consanguinidade, às vezes, que a gente tem que examinar. E então tem implicações grandes para toda a família, né? Então é importante que a família seja tratada como um todo, né? Sim, olhada no conjunto, né? E assim, o senhor sempre falou em evidências, né? Em formação baseada em evidências. Como é que a gente consegue perceber, né, essas evidências nesse ambiente familiar? Isso é uma coisa importante, falar assim, empatia, né? Outra coisa importante também é eu ouvir, saber escutar, né? Deixar que as pessoas falem, né, o que percebem, né? Às vezes sem induzir muito, né, o que a gente quer ouvir, né? Isso é importante, eu acho, é algo assim de saber escutar o que a família tem a dizer, né, sobre o caso e deixar que as informações venham naturalmente, né? E aí saem coisas muito ricas, assim, se o profissional souber se dar o tempo, né, de escutar o que a família tem a dizer. É muito importante, né, ter essa visão e aí, claro, juntar depois as pontas, né, o que está sendo dito junto com o que está sendo examinado, junto com os resultados dos exames. Nós usamos muito esses testes genômicos aí para entender o que está acontecendo lá no DNA, né? Felizmente, né, as coisas evoluíram bastante. Um lado, essa parte de comunicação evoluiu muito, né, para a gente poder ter comunicações virtuais que facilitam, né, o contato. A consulta presencial para nós é sempre uma parte fundamental do processo, mas consultas virtuais podem acelerar, né, e acelerar toda essa e potencializar mesmo até contatos com outras pessoas da família, né? Então a gente usa muito essa telemedicina, claro que usa a parte de presencial, mas usa também muito a questão de testes aí.
e esses sequenciamentos que há uns anos atrás, quando foi sequenciado o primeiro genoma humano, ele custou, para fazer o genoma de uma pessoa, custou 3 bilhões de dólares. E hoje um genoma já se pode fazer um genoma de um indivíduo por 3 mil reais. Imagina. Né? Então é algo que mudou. Menos de $1.000. Menos de $1.000. Então mudou radicalmente, está transformando muito essa questão do diagnóstico. Então essa tecnologia, a diminuição de custos aí tem tudo ajudado, né? Mas a empatia, a comunicação com a família é uma parte indispensável desse processo. E sabe que essas evidências que a gente coleta, né, com a família e, enfim, né, com o entorno ali da pessoa, da criança, do adolescente, enfim, né, a gente também vê, né, na questão das escolas, muitas vezes quem percebe que a criança tem uma característica diferente, um comportamento diferente, é justamente o profissional do ambiente escolar, porque está ali no meio de várias outras crianças com características diferentes, e aí ele vem e fala, olha, né, essa pessoa, essa criança está se comportando diferente, né, de repente tem que dar uma olhada. Então, a gente também tem ouvido muitos profissionais falando da importância da escuta, né, de ouvir quem está no entorno, que muitas vezes não é só a família, né, mas quem está a maior parte do tempo com a criança ou percebendo ali, né, essas características. E aí, assim, eu, em alguns momentos, né, eventualmente, eu comento, eu tenho uma filha neurodivergente, e quem percebeu que a minha filha tinha uma neurodivergência não fui eu, né, quando eu tive ela é minha única filha, eu não tinha uma comparação, então as minhas evidências, elas eram todas muito baseadas na minha observação materna, e aí a professora na escola, né, disse, olha, Caroline, me parece que a Antonella tem uma conduta aqui que não é a comum para a idade dela, né, de repente é interessante olhar, né, e aí quando a gente foi buscar o neuropsicodiagnóstico dela, efetivamente, né, tivemos ali uma indicação de neurodivergência, mas em função de todas essas evidências que eu muitas vezes não enxergava. Então, assim, como é importante, né, a gente conseguir esse momento de escuta, esse momento de olhar, né, então, bem semelhante também a isso que ele está falando, né. Não, eu acho muito, muito importante se colocar, porque a família sempre tem um olhar que pode ser um olhar viciado, né, claro. Porque já tem a convívio 24 horas por dia ali, não percebe. Às vezes até as famílias percebem assim, tem uma criança com alguma alteração que ela não percebeu, mas aí nasce o segundo filho, e o segundo filho é completamente diferente. E aí eles não, aí que ela volta para o primeiro e diz, não, tem alguma coisa porque o segundo é diferente. Então isso acontece, né? Então esse olhar de outras pessoas ali, às vezes até de um outro familiar que não é tão próximo, pode ajudar bastante a lançar um pouco de luz na situação. Exatamente. E me remete a isso, né, das evidências. E me fala uma outra coisa, Roberto, o que vocês observam que mais, depois de um diagnóstico de uma doença rara, o que mais atrapalha a condução do tratamento? Ainda é o sistema, pelo que nós estamos falando, ainda é o sistema de saúde, ou tem algum outro componente que dificulta o tratamento dessas doenças raras? Bom, assim, a maior dificuldade, né, quando existe um tratamento específico, é o acesso a esse tratamento. Né? Mas já existem vários tratamentos em que o acesso está garantido através do Sistema Único de Saúde, mas aí tem a questão, né, de onde a pessoa reside. Às vezes tem um centro que está capacitado a fazer aquele tratamento, ou às vezes ela reside num local que não tem essa. Então aí tem a questão toda de dotar aquela área, aquele centro de saúde perto onde a pessoa reside, das condições para aplicar aquele tratamento, né? Tem a questão depois do segmento, né, desse tratamento que precisa ser feito às vezes com exames periódicos. Isso também às vezes não é fácil conseguir no sistema de saúde. Nós enfrentamos aí na genética a questão que a gente às vezes precisa avaliar outros familiares, né? Então, por exemplo, tem um familiar que tem uma criança que tem um problema, mas eu preciso avaliar os primos, tio, e aí se eu estou na casa dos raros, tudo bem, a gente chama essa família, mas se eu estou no sistema
público de saúde, eu pode ter uma dificuldade de gerar uma consulta, né, para atender um familiar sadio, né, porque eu preciso fazer um teste para ver, às vezes ele pode até ser um sadio, aparentemente sadio, né, às vezes ele pode ter uma doença ainda na fase inicial. Então tem essas dificuldades aí que a gente enfrenta quando lida com doenças genéticas que precisa investigar uma família, né. São muitas dificuldades, né? Porque eu fico pensando, né, no Sistema Único de Saúde e sempre fazendo essa comparação com o nosso universo, né? Hoje a gente vê no manejo das pessoas, das crianças neurodivergentes, a gente também vê a questão do sistema de saúde ainda sobrecarregado. E sabe que o que a gente tem visto, né, e aí assim, obviamente, né, muito na mídia esse assunto, de que cada vez mais a gente vê crianças e adolescentes, enfim, sendo diagnosticados, por exemplo, com transtorno do espectro autista. E aí as pessoas perguntam, tem falado, né, mas agora tem um boom disso, antigamente não existia. Quando, na verdade, não é exatamente isso que é a realidade, né? Nós não tínhamos diagnósticos. E mesmo assim, a gente vê filas de espera gigantescas para obter diagnóstico. Mas, nessas questões neurodivergentes, a gente ainda vê que depois do diagnóstico, a rede que precisa ser envolvida para auxiliar aquela família, ela também precisa de um suporte que hoje não está disponível, né? Então, por exemplo, a gente fala muito, né, sobre apoiar as mães, apoiar as famílias que cuidam dessas pessoas, porque elas também elas também precisam de cuidado, elas também precisam de amparo, e hoje a gente não tem isso nem na rede privada e nem na rede pública. Hoje a gente encontra um cenário, assim, de carência, né, de uma carência, assim, generalizada de conforto, de apoio, de rede, né, estruturante para essas famílias, que é uma das coisas que nos preocupa e que a gente está tentando ajudar um pouco na empresa. A gente desenvolveu dentro da Ímpares grupos de acolhimento familiar. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca famílias que não têm diagnóstico, famílias que já têm um diagnóstico, para conversarem um pouco no mesmo ambiente sobre as suas dificuldades, com a mediação de um psicólogo, de um psiquiatra, de um pediatra, para que elas possam ter um pouco mais de conforto e de troca mesmo, né? Porque muitas vezes um pai, enfim, familiar de uma criança neurodivergente, ele se sente muito sozinho, né? Assim, ele olha para o seu filho e pensa, mas por quê, né? Por que comigo? Eu imagino que isso aconteça muito também na questão das doenças raras, né? Então, a gente tá tendo esse olhar, a nossa ideia é muito acolher também as famílias, mas com esse olhar de mostrar para as pessoas que mesmo que não seja o comum ou o típico, existem outras situações parecidas, né? Vocês, de alguma forma, olham assim para esse conjunto ou para esse conjunto, não digo conjunto, mas para esses grupos de raridades, de questões raras, assim, com um olhar de agregar ou talvez compartilhar informações com as famílias. Vocês já pensaram em alguma coisa nessa linha? Deixa eu te dizer um pouco da origem da Casa dos Raros. A Casa dos Raros, ela tem duas instituições que criaram a Casa dos Raros. Uma é o Instituto Genética para Todos, que é uma instituição mais acadêmica, formada por profissionais de saúde da área de genética que estavam motivados para melhorar o acesso dos pacientes. A outra metade da Casa dos Raros veio de uma associação chamada Casa Hunter, que é uma associação de pacientes, né, criada para fomentar ações na área de doenças raras, mas criada por pacientes e dirigida por pacientes. Então, nós temos na Casa dos Raros esses dois componentes aí. Então, parte de ter os pacientes conosco é muito forte, né? E nós temos aí pacientes que atuam como voluntários na Casa dos Raros, que interagem com as famílias aí, falam da sua experiência e também tentam, assim, agregar aí no sentido de que essas famílias que são identificadas, elas possam se conectar com outras famílias que têm a mesma condição ou uma condição próxima, né? E isso ajuda muito. Então, tu tocasse um ponto muito importante, né, de
de que a pessoa não se sinta sozinha no mundo, né? Porque só comigo, na verdade, não, tem um grupo grande. E às vezes são poucas famílias no Brasil, a gente tenta conectar com uma organização internacional aí que congrega mais casos daquela doença e já vê o que está sendo feito para tentar avançar naquela área. Então isso é um componente importante, né? De ter as famílias aí interconectadas e se digamos assim, apoiando. Assim, até se automuniciando de conhecimento também, né? Também. E assim, de novos tratamentos ou enfim, às vezes de livros, de qualquer coisa que dê algum conforto, né? E sabe, quando a gente criou o nome da empresa, nós pensamos justamente em indivíduos que precisam de pares, né? Porque essa foi a origem do Ímpares, né? Assim, a gente pensou muito nisso, assim, em como juntar, né, essas peças tem um sentido muito importante para nós, né? Então, é isso, assim. Infelizmente, o nosso tempo, ele tá acabando. A gente poderia ficar aqui horas conversando, teria milhares de perguntas para fazer. Mas, assim, foi um prazer imenso conversar contigo. Não tenho palavras para agradecer por estar conosco. Espero que a gente possa conversar outras vezes. Te agradeço realmente. Muito obrigada. Fico à disposição, foi um prazer conversar e ver como nós temos coisas em comum, né, em Casa dos Raros e a Ímpares aí, e podemos certamente avançar juntos em muitos projetos. Espero que sim, muito obrigada. Obrigada, gente, nos vemos numa próxima. Até mais.